Oi, gente! Eu sou a Ana Lúcia Santana. Seja bem-vindo ao meu canal. E não pula de canal porque sou eu mesma, só que de visual novo. Gente, a gente tem horas que é bom mudar, né? E eu quis mudar, né? Estou agora de visual novo. Espero que vocês gostem. Tem um vídeo meu contando, né, por que eu estou com esse cabelo. E assim, eu estou gostando, estou me acostumando, né? Estou me acostumando. Acredito que em pouco tempo eu já vou ter me acostumado. Então, esse é o primeiro vídeo do canal, eu de cabelo novo. E aí, o que você achou? Brincadeiras à parte, o vídeo de hoje traz uma história de uma mulher, gente, que assim, ela é um exemplo de vida, sabe? É uma mulher guerreira, batalhadora, que venceu. Só que ela não venceu só um relacionamento amoroso com um narcisista, não. Ela venceu um pai narcisista, uma mãe narcisista e um marido pastor narcisista. Na verdade, ela foi casada 2 vezes, então ela venceu 2 narcisistas. Essa mulher é uma guerreira. E a história hoje, ela é internacional. Essa mulher, ela é uma guerreira. E a história de hoje é uma história internacional. Essa mulher, ela é uma guerreira. E a história de hoje é uma história internacional. Então, sem mais delongas, senta, que lá vem história. Eu nasci na região sul do Brasil e desde muito pequena eu comecei a ter contato com os Estados Unidos. Porque o meu pai, quando eu ainda era criança, ele se mudou para lá. E a minha avó também já tinha ido algumas vezes, enfim. Mas a minha história mesmo, ela começa aos 3 anos de idade. Quando eu tinha 3 anos de idade, os meus pais se separaram. E com a separação dos meus pais, a minha mãe, ela não me quis. A minha mãe, para ser bem direta com você, a minha mãe, ela me odeia. E por ela me odiar tanto, ela não quis ficar comigo. A minha mãe me odeia porque meu pai fez ela sofrer muito. Ela tem um ódio mortal do meu pai. E a minha mãe, ela adquiriu esse ódio do meu pai porque ela descobriu que ele traiu ela com uma das irmãs dela. E para se vingar dele, ela foi lá e traiu ele com o meu tio, que é irmão do meu pai. Então, eu não sei se eu sou filha do meu tio ou se eu sou filha do meu pai. Ex-marido da minha mãe. Então, a minha história, ela tem muitas camadas, sabe? E já com 3 anos de idade, a minha mãe não quis ficar comigo. O meu pai me pegou e me levou para casa da minha avó. E a minha avó paterna foi quem me criou. Só que a minha avó, ela era muito doente, sabe? A minha avó, ela já era idosa e uma mulher muito doente. A minha avó, ela já estava muito idosa e muito doente. Mas o meu pai me levou e me deixou lá na casa dela. E logo em seguida, ele foi embora para os Estados Unidos. Sim, o meu pai também não quis ficar comigo. Então, além de eu perder o carinho da minha mãe, o amor da minha mãe, eu também perdi o amor do meu pai. E eu quero dizer pra você que a única pessoa que me amou de verdade na vida foi a minha avó. A minha avó cuidou de mim até eu completar 18 anos. A minha avó, um belo dia, quando eu tinha 7 anos de idade, ela resolveu que ia me levar pro meu pai me criar lá nos Estados Unidos. E nós pegamos o avião aqui no Brasil e embarcamos para lá, para os Estados Unidos. E quando eu cheguei lá, eu estava morrendo de saudade do meu pai. Afinal, eu não via ele desde que eu tinha 3 anos de idade. E a minha avó resolveu que ia me levar para ele acabar de me criar, porque a minha avó estava muito doente. Então eu me lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu dei um abraço tão caloroso no meu pai. Sabe aquele abraço gostoso de quem está com muita saudade? Só que o meu pai, ele foi frio comigo. E eu mesmo na minha pouca infância, na minha pouca idade, eu senti essa frieza dele. Ele me abraçou, mas tipo assim, tá bom, né, me solta. E nós fomos para casa do meu pai e chegou lá, né, passado uns 2, 3 dias, a minha avó falou que ia me deixar lá. O meu pai não aceitou de maneira nenhuma. Meu pai não aceitou porque, segundo ele iria se casar. E a noiva dele não ia aceitar uma criança. Então, meu pai não quis ficar comigo.
meu pai mandou que a minha avó voltasse para o Brasil e me trouxesse de volta. E assim ela fez. A minha avó muito doente, a minha avó ela tinha problemas de coração, ela tinha vários problemas de saúde, mas eu falo que ela permaneceu viva, eu acho que até o dia que ela percebeu que eu já dava conta de cuidar de mim, sabe? Porque a minha avó estava muito idosa, muito doente, mas ela ainda cuidou de mim na infância, na adolescência e até eu completar 18 anos. Um belo dia ela passou mal em casa e assim, ela escondia de mim porque ela sabia que eu ficava com muito medo de perder ela. Era só eu e ela. Ela passou mal e aí eu descobri que ela passou mal e mais uma vez, já nessa época eu estava com 11 anos de idade, ela me pegou aqui no Brasil e me levou para os Estados Unidos e falou para o meu pai que ficasse comigo, né? E dessa vez ela exigiu que o meu pai ficasse comigo, porque a minha avó ela tinha muito medo de perder a vida e me deixar sozinha aqui no Brasil. Só que quando nós chegamos lá, o meu pai ele já tinha se casado, né? Ele já tinha formado família e era óbvio que ninguém me queria naquela casa. Mas a minha avó me deixou lá e foi embora. E aí que a minha vida de sofrimento começou. Na casa do meu pai, eu apanhava todos os dias. Não era assim uma surra que uma mãe normal dá num filho, sabe? Uma chinelada aqui, um tapinha ali, não. O meu pai, ele me espancou, sabe? O meu pai, ele fez coisas comigo que, assim, ele me machucava. E o meu pai, ele era presbítero da igreja. Eu esqueci de contar também que a minha avó, ela era evangélica. A minha avó era aquelas irmãs do coque, sabe? Uma mulher de muita fé. E o que manteve a minha avó viva e o que deu forças para minha avó me criar foi a fé dela, a fé que ela tem em Deus. E lá na casa do meu pai, ninguém me queria lá. Eu me tornei a empregada da casa, né? Eu tinha que lavar, passar, cozinhar. A minha madrasta me odiava. O meu pai claramente me odiava. E o meu pai era presbítero e a mulher dele era missionária. E ele me batia muito. Eu me lembro de um dia que ele me bateu tanto, mas tanto, que eu fui para a igreja com roupas de manga longa. Só que me deu um desespero tão grande que chegando lá na igreja, eu corri e fui pedir ajuda pro pastor dele, pro líder dele. E sabe o que o pastor dele fez? Nada. Ele olhou pra mim e falou assim: o seu pai? Você tá louca? O seu pai jamais faria isso com você. E assim, ninguém acreditou em mim. E eu fiquei com muito medo. Eu me lembro que naquela noite eu nem dormi porque eu fiquei com medo do líder do meu pai, o pastor líder do meu pai, contar pra ele que eu tinha ido até na sala dele pedir socorro. Eu fui fazer um pedido de socorro. Eu era uma menina, eu tinha de 11 para 12 anos. Mas não, ele nunca comentou, meu pai nunca soube, né, que eu fui lá. Porque se o meu pai soubesse, ele ia acabar comigo. Eu morava lá na casa do meu pai, eu morava num porão, sabe? Tudo de bom era para eles e tudo de ruim era para mim. E assim foi a minha infância, né? Eu não podia ligar para minha avó. Quando eu ligava para minha avó, ou aliás, quando a minha avó me ligava, ela perguntava, eu falava que estava tudo bem. Eu não contava para minha avó, porque eu tinha muito medo de contar para minha avó, ela passar mal aqui no Brasil e vir a perder a vida. Então eu não contava nada para ela. Só que um dia eu fui cansando, sabe? Na escola eu ia toda marcada, eu andava toda... A minha pele era toda roxa. E um dia eu fui cansando e então o que que eu fiz? Eu fiz uma ligação para minha avó e eu acho que ela sentia. Eu acho que sim, porque eu falei assim: vó, eu tô com muita saudade de você, deixa eu voltar. Isso já tinha se passado muito tempo que eu estava na casa do meu pai. Eu já estava com quase meus 15 anos, né? Então eu fiquei lá uns 3, 4 anos sofrendo todos os tipos de violência, todos os tipos de agressões. E a minha avó, ela sentiu, acho que pela minha voz, ela falou assim: mas você tá bem? Eu falei: sim, vó, só que eu quero voltar, eu estou com saudade da senhora. E a minha avó, ela era muito boa, sabe? Ela era uma pessoa assim que Deus colocou na terra, eu tenho certeza que para cuidar de mim. Então ela foi me buscar nos Estados Unidos, né? Me trouxe de volta. E quando eu voltei pro Brasil, eu tive curiosidade de saber quem era minha mãe, né? Porque até então ninguém nunca tinha falado da minha mãe pra mim. E como lá na casa do meu pai eu sofri muito, depois que eu voltei pro Brasil, eu quis saber quem era minha mãe. Foi quando eu perguntei à minha avó e ela me contou toda a história. Ela falou que a minha mãe não queria saber de mim, que a minha mãe me entregou para ela e pro meu pai, que a minha mãe odiava o meu pai, que a minha mãe também me odiava. Só que eu achei que era mentira, assim.
Eu achei que era coisa de vó, sabe? Pra mim não encontrar ela, porque até então eu não me lembrava da minha mãe, nunca mais eu tinha visto ela. E a minha avó deu um jeito de entrar em contato com ela e ela foi até mim. Eu me lembro até hoje quando eu vi a minha mãe a primeira vez. Ela foi na porta da casa da minha avó e ela me olhou assim e eu dei nela o mesmo abraço que eu dei no meu pai quando eu encontrei ele. Lembra que eu contei? Mas a minha mãe teve a mesma reação. Eu não senti amor ali e eu já era uma mocinha já. E a minha mãe, ela foi até a casa da minha avó porque a minha avó contou pra ela que o meu pai estava nos Estados Unidos e que eu estava lá na casa dela, que a minha avó estava doente e que era pra minha mãe vir. Então, quando a minha mãe soube que meu pai estava lá nos Estados Unidos, ela prontamente foi me conhecer. Mas por quê? Ela estava interessada em mim? Não. Ela queria que o meu pai pagasse pensão. Então a minha mãe me abraçou, um abraço frio, um abraço gelado, me levou para a casa dela. E chegando lá na casa dela, eu descobri quem realmente a minha mãe era. Minha mãe nem conversou comigo. Ela ligou pro meu pai na hora, pediu para me ligar pro meu pai. Falou para ele que estava comigo e quando que ele iria mandar os dólares. Porque ela iria ficar comigo, mas ele teria que pagar a pensão em dólar. A minha mãe, ela é materialista, sabe? Ela é muito materialista. E o meu pai deu uma risada e falou pra ela que ela nunca iria ver a cor do dinheiro dele. Quando a minha mãe ouviu isso, eu tenho certeza que ela odiou que eu estivesse ali. Na verdade, desde o primeiro momento que eu cheguei ali, a minha mãe, ela já me odiava. Se ela me odiava de longe, de perto, então ela odiava muito mais. E ela viu que o meu pai não ia mandar nenhum centavo. Então um dia eu saí pra ir pra escola e quando eu voltei, as minhas coisas estavam todas na calçada. Isso mesmo, as minhas roupas, que eram poucas roupas, sabe? Tudo que eu tinha cabia numa sacolinha bem pequena. As minhas coisas estavam todas na calçada e eu bati na porta da casa da minha mãe, ela mandou eu ir embora, ela falou que era pra mim ir embora, que ela não me queria lá mais, que ela nunca me amou, que ela me odeia, que não era pra me ter nascido, que ela nunca vai me amar. E ela não quis abrir a porta pra mim. E ali eu fui na rua, peguei minhas sacolas, eu não tinha pra onde ir. Eu fiquei com medo de ligar pra minha avó e a minha avó passar mal, porque, igual eu falei, a minha avó tinha problema sério no coração, ela não podia sofrer grandes emoções. Então eu liguei pro meu avô materno, sim, porque no meio de toda essa história eu descobri que eu tinha um avô materno. E eu falei pra ele o que a minha mãe tinha feito comigo, que eu estava no meio da rua e que eu não tinha pra onde ir. E eu ouvi ao fundo do telefone a minha avó materna falar: eu não quero ela aqui, não traz ela pra cá, ela não é bem-vinda aqui. E o meu avô, ainda na ligação, falou assim: ela vai vir porque ela é nossa neta. E o meu avô foi lá, me buscou na porta da casa da minha mãe e eu fui morar um tempo com os meus avós maternos, mas a minha avó, ela me odiava também. Desde o primeiro momento que eu cheguei lá, a minha avó, ela me odiava. Dava pra ver, sabe? E o meu avô falou assim: olha, você vai ficar aqui, mas você vai ter que trabalhar para ajudar. Então eu virei a doméstica daquela casa. Eu que lavava, eu que passava, eu fazia comida, eu cozinhava, eu trabalhava de manhã até a noite. E nem um muito obrigada eu ganhava. Eu trabalhei para eles em troca da comida. Eu liguei para minha avó, disse que não tinha dado certo com a minha mãe, mas que era para ela ficar calma e que eu iria passar um tempo com os meus avós maternos. E a minha avó entendeu, ela achou que estava tudo bem. Então ali com meus avós maternos eu fiquei quase um ano, sabe? Quase um ano. Aí eu já tinha para os meus 15 para 16 anos de idade. E eu era empregada mesmo. E aos domingos eu tinha que sair. Aos domingos eu tinha que sair porque aos domingos a minha avó materna fazia o almoço de família. E ela não queria que eu ficasse na casa porque eu era a neta bastarda. Então ela não queria que os outros netos dela e nem que os filhos dela tivessem contato comigo e nem que me vissem lá. Então todo domingo de manhã, quando era bem cedinho, eu tinha que levantar e sair. Ou eu ia para casa de uma amiga, ou eu ia para uma praça, eu tinha que sair, eu não podia ficar naquela casa. E lá eles se reuniam, a minha avó fazia os melhores almoços, eles comiam, lanchavam, ficava até a tarde. E às vezes eu ficava na rua, ficava nas praças, na casa de uma amiguinha. Tinha dia que eu nem comia, até terminar a reunião deles e eu poder voltar para casa. Quando eu voltava para casa, eu encontrava a casa toda suja. Então, mais uma vez, eu tinha que ir lavar, passar, arrumar e cozinhar. Para mim, só sobrava os restos de comida. Minha avó nunca permitiu que eu participasse das reuniões de família.
E eu fui cansando daquela vida, sabe? E aí, mais uma vez, eu liguei pra minha avó paterna. Falei pra ela, vó, tô com saudade da senhora, eu posso voltar? E ela, mais uma vez, disse que sim. Eu acho, ela sentia, né? Ela falou, você tá bem? Eu falei, tô, vó, eu tô bem, mas eu posso voltar? Então eu voltei, né? E foi bom, porque aí eu fui cuidar da minha avó. Passei um bom tempo com ela, né? A minha avó, a saúde dela foi ficando cada vez mais debilitada. Quando eu fiz 18 anos, eu falei pra ela que eu iria embora, né? Eu iria morar nos Estados Unidos. Ainda hoje eu moro nos Estados Unidos. Então eu fiz 18 anos, né? E falei pra minha avó, vó, agora eu vou embora, vou fazer a minha vida, vou estudar, vou trabalhar e depois eu volto pra buscar a senhora. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui morar com uma amiga, né? Nós alugamos um quartinho, e eu fui morar com essa minha amiga, né? E a minha avó, uma semana depois, ela veio a falecer. Deus recolheu ela. Então eu acredito, lembra que eu contei lá no começo, que a minha avó, Deus permitiu ela ficar viva até ela ter a certeza que eu ia ficar bem. E eu fiquei bem, né? Aqui nos Estados Unidos eu fiquei muito bem, logo eu arrumei trabalho. Lembrando que eu já estou aqui já há mais de 30 anos que eu moro aqui. Então eu arrumei trabalho aqui e a minha avó, ela partiu. E foi a maior dor da minha vida, porque eu perdi a única pessoa que me amou de verdade. Na infância, na adolescência, até eu completar 18 anos, que era a minha avó. Então Deus recolheu ela e eu continuei aqui nos Estados Unidos. Eu não tive mais contato com meu pai, eu não fui mais atrás dele, eu não quis saber porque eu sofri muito na casa dele. E aqui eu fui trabalhar, sabe? Eu fui correr atrás das minhas coisas. Com um ano que eu estava aqui, eu já me estabilizei. Eu já comecei, com um ano que eu estava aqui, eu já tinha conseguido me estabilizar. Eu estava trabalhando muito, porque eu dei entrada, né, no meu green card, para me naturalizar cidadã americana. Então eu tinha que pagar por isso e é um processo caro. E na época eu trabalhei muito, né, consegui pagar por todo esse processo, fui aprovada, me naturalizei, né, cidadã americana, ganhei o meu green card. E foi quando eu conheci o meu primeiro marido, né, eu conheci ele numa cafeteria onde eu trabalhava e no começo ele parecia o príncipe encantado. Eu era uma menina ainda e ele era 19 anos mais velho que eu. Só que ele era muito ciumento, sabe? E eu não percebi. No começo eu não percebi mesmo. Eu falo que a gente não presta atenção aos sinais, ainda mais eu era sozinha. A minha vida era trabalhar, ir para a igreja. Detalhe, eu sempre fui da igreja, nunca saí da igreja. Então a minha vida era trabalhar, ir para a igreja e para casa. Trabalhar, ir para a igreja e para casa. Quando eu conheci ele, 19 anos mais velho que eu, e ele já demonstrava muitos ciúmes no começo, mas eu pensava que era pela diferença de idade. Eu jamais imaginava que eu estava com uma pessoa narcisista, com uma pessoa cheia de transtornos. E logo a gente se casou, ele é brasileiro também, a gente se casou e fomos morar na nossa casa, né? E aí já veio a nossa primeira filha e foi aí que eu descobri quem ele era de verdade. Ele começou a não querer deixar eu trabalhar, ele ia nos meus empregos, ele fazia um inferno na minha vida, ele era doente de ciúmes. Eu acredito que pela diferença de idade, eu sou uma mulher magra, uma mulher de boa aparência, então eu sempre fui uma mulher muito bonita, eu sei que eu chamo a atenção e ele, pela diferença de idade, ele era possessivo. Na verdade, hoje eu reconheço que eu vi nele uma figura de pai, sabe, aquela figura paterna, foi isso que eu vi nele. Eu queria alguém que me protegesse, eu queria alguém que protegesse aquela menina lá da minha infância, que nem o meu pai e nem a minha mãe protegeu. Então eu vi nele essa figura de pai, eu acho que por isso eu casei com ele. E ele começou a me perseguir, as nossas brigas eram constantes por causa de ciúmes da parte dele. Logo veio a nossa primeira filha e assim, ele fumava muito, sabe? Ele não era da igreja, ele fumava muito, a gente discutia muito, a minha vida virou um inferno. A minha vida virou um inferno e eu fiquei casada com esse homem por 17 anos. Foram longos 17 anos, sabe? Aí eu tive a minha filha, tempos depois eu tive o meu filho, eu tenho um casal de filhos. Mas eu estava muito infeliz. Foi quando eu descobri que esse meu ex-marido, ele me traía com a ex-esposa dele. Um dia, por acaso, mexendo nas coisas dele, eu vi que ele tinha um caso, mantinha um caso com ela, né, com a ex-esposa. Nunca, na verdade, eles tinham se separado de fato e eu não sabia disso.
E ele casou comigo, mesmo assim, porque com ela ele só morava junto. E eu descobri e ele negou, né? E negou, e eu fui puxar o histórico dela. Ela era garota de programa, né? Ela fazia programa e ele amava ela. E foram anos de traição. Foram anos de vida dupla, sabe? Da parte dele. Ele saía do trabalho, ao invés dele ir para casa, ele ia para casa dela. Ao invés dele cuidar dos nossos filhos, ele ia ficar com ela. E foram anos, assim, anos de humilhação, anos de agressão, sabe? Não teve agressão física, mas foram longos 17 anos. Até que um dia eu cansei, sabe? Eu falei com Deus que eu ia fazer um jejum para Deus me mostrar o que eu tinha que fazer. Só que Deus tocou no meu coração para fazer um jejum de 7 dias. E eu pensei, 7 dias é muito, eu não vou dar conta, porque eu nunca tinha jejuado tanto. Deixei pra lá. Quando eu cheguei em casa, minha filha, ela já era grandinha, ela chegou em mim e falou assim, mãe, Deus me tocou pra gente fazer um jejum. Então eu falei, é de Deus. E assim, detalhe, os meus filhos já estavam vendo quem o pai deles era, sabe? O pai deles era manipulador, o pai deles não dava moral pra eles. Então meus filhos já estavam grandinhos, eles já tinham entendimento disso. E a minha filha falou, mãe, Deus me tocou, vamos fazer um jejum? Eu falei, vamos. E a gente jejuou, eu e minha filha, por 7 dias. Porque eu queria que Deus me desse um sinal, né? Porque eu sou de uma igreja conservadora, então eu não sei se separar era certo, eu tinha esse receio. E ao longo desse jejum veio a bomba, né? Quando terminou o jejum, eu descobri, o meu marido passou mal, eu levei ele para o hospital e lá a gente descobriu que ele estava com câncer. Exatamente, ele teve um câncer muito agressivo, né? Por causa do cigarro, porque ele fumava muito, descontroladamente. E lá eu descobri que ele estava com câncer e isso veio como uma bomba. Primeiro porque eu não desejo ninguém ficar doente, né? Não é o meu desejo. Segundo porque eu estava preparando para me separar. Como que eu ia me separar agora com um homem doente? Não tinha como. Então eu comecei a cuidar dele, foi um tratamento longo. Foi um tratamento muito doloroso, eu sei que ele sofreu bastante, mas mesmo durante o tratamento ele continuou me traindo com a ex dele. Mesmo durante o tratamento, sempre que ele tinha oportunidade, ele ia pra lá ficar com ela. E comigo ele era extremamente agressivo, extremamente violento, e eu estava já exausta, sabe? E foram, assim, alguns anos de tratamento, né? Durante a pandemia, nós descobrimos que ele estava com câncer, e durante a pandemia foi o tratamento dele. Ele conseguiu se curar, ele ainda fazia algumas sessões de químio, e foi quando, assim, chegou no limite, sabe? As nossas brigas estavam cada vez mais constantes. Cada dia os meus filhos via coisas dentro de casa. Meus filhos já não estavam mais ligados a ele como eles eram antes. E, assim, eu fui morrendo, sabe? Eu fui perdendo meu brilho, perdendo a minha fé, perdendo a minha alegria, sabendo que ele estava com a outra. Um dia ele saiu, chegou tarde, e eu falei pra ele assim, já que você me traiu, eu vou te trair também. Só que eu não tinha coragem de fazer isso, eu falei isso pra provocar ele. E aí ele achou, né? Eu saí à noite, peguei as crianças, coloquei no carro. Eu tenho uma tia aqui nos Estados Unidos. Eu fui, deixei as crianças na casa dessa minha tia e saí de carro e fui chorar. Eu chorei quase a noite toda, porque eu não queria chorar perto dos meus filhos, sabe? Eu sempre fiz tudo pra preservar os meus filhos. E eu me lembro que eu chorei a noite toda, sabe? Eu chorei muito. E assim, no dia seguinte eu voltei pra casa e as coisas dele já não estavam mais lá. Enfim, ele tinha saído de casa, enfim, ele ia me dar a separação. Nós fizemos o divórcio, ele foi morar com a ex dele, né, assumiu ela de vez, e fizemos o divórcio e ele foi viver a vida dele e eu continuei trabalhando, trabalhei muito, consegui comprar minha casa, uma casa por sinal muito boa, com dinheiro de muito suor, tá? Muito suor mesmo, comprei a minha casa, criei meus filhos, eu estava firme na igreja, sempre estive firme na igreja e passou tempos depois, tempos mesmo, acho que 2 anos depois, um belo dia eu estava no culto, eu não queria mais ninguém, porque eu estava traumatizada. Eu já tinha os meus traumas de infância, né, por ter um pai e uma mãe que não gostavam de mim. A minha avó Deus tinha recolhido. Casei com um homem 19 anos mais velho que eu, que não me dava valor, que me traía com a ex dele, que é garota de programa. A única alegria que eu tinha era meus filhos, então eu queria ficar sozinha. Então eu acredito que mais ou menos uns 2 anos depois, eu sozinha já,
pagando minha casa, minhas coisas tudo em dia. Financeiramente eu sempre fui muito bem estabilizada, eu sempre soube administrar minhas coisas. E 2 anos após o meu divórcio, um belo dia eu estava lá na igreja, eu gostava de sentar lá no cantinho, sabe? Eu não fui uma pessoa de ter amigos, eu não tenho amigos. Como eu tive uma infância muito traumática, eu tinha medo das pessoas. Então eu ia pra igreja, até hoje eu sou assim. Eu vou pra igreja, eu assisto o culto e volto pra minha casa. Eu não sou de muitos amigos, eu não sou de conversar muito. Inclusive, eu já quero deixar registrado aqui que eu frisei isso pra Ana quando ela fosse contar a minha história, que eu só aceitei contar a minha história porque é aqui no canal da Ana. E um belo dia onde eu estava assim, muito desesperada, por acaso eu entrei no YouTube e conheci a história dela de superação, tudo que ela passou, e eu passei a acompanhar ela de perto. E há uns dias atrás eu tive a oportunidade de fazer uma chamada de vídeo com ela e eu frisei pra ela que sim, eu deixaria ela contar a minha história, se em troca ela falasse isso aqui, né, que eu pedi ela pra falar isso aqui, que o único canal pra quem eu tive confiança de abrir minha história foi aqui pra Ana. E assim, eu admiro ela muito, acompanho o trabalho dela de perto. Aqui no YouTube, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho outras redes sociais, eu só tenho YouTube. E eu acompanho ela de perto e pra ela eu quis contar a minha história. E através da vida dela, eu estou conseguindo me libertar de tantos traumas. E voltando à história, eu estava já, 2 anos sozinha. E um belo dia eu estava lá na igreja. Como eu disse, nunca fui uma mulher de muitos amigos, né? Eu sentava lá no cantinho e tinha um pastor novo lá, né? Foi um pregador de fora, um pastor novo, né? Ele não era muito velho, não, quase que da minha idade. E assim, eu olhei, né? Falei, nossa, um pastor de fora. E eu vi que durante o culto ele estava me olhando. Só que eu nem percebi que ele me olhava com interesse. Porque eu ia pra igreja, assistia o culto e ia embora. E eu percebi, sabe, ele me olhando durante o culto, mas eu nem, sabe, eu nem, assim, nem me toquei de nada, fui embora pra minha casa. No outro dia, acho que passou 2 dias, eu voltei na igreja, lá estava ele novamente, esse pastor, até de boa aparência ele, e aí ele me chamou lá na frente e fez uma oração por mim, né, e falou que Deus estava revelando algo pra ele. Ele era solteiro e falou, e eu falei, amém. E fui pra minha casa. No outro dia, pra minha surpresa, quem me liga? Ele, o pastor. E aí ele ligou, né, falou quem ele era, e eu falei, quem te passou o meu número? Ele falou, eu peguei com os irmãos da igreja. E eu pensei, deve que ele tem alguma revelação pra mim, né? Aí ele falou assim, olha, eu peguei com os irmãos da igreja porque eu tenho que te falar que Deus separou você pra ser minha esposa. Eu tomei um choque na hora. Eu falei, como assim? Deus manda eu te falar que ele separou você pra ser minha esposa. E eu falei, mas gente, eu não tava procurando ninguém. Minha vida é trabalhar, minha vida é ficar na minha casa, ir pra igreja. Como assim? Ele, não, Deus vai te mostrar, Deus tá preparando você. Eu olhei pra você, eu vi em você uma mulher de caráter, uma mulher de Deus. E ele com aquela conversa, sabe, assim, né? E um pastor também, mas eu queria ficar só. Só que ele foi insistente, aí ele pediu pra ir na minha casa, a gente conversou, e ele falou, olha, você vai me ajudar a fazer a obra de Deus, eu vejo Deus na sua vida. E ele foi me envolvendo, sabe? Foi me envolvendo, e assim, com 30 dias de conversa, ele já me pediu em namoro. Eu estava ainda relutante, mas eu resolvi aceitar, porque parecia... Eu estava ainda assim relutante, mas eu resolvi aceitar, porque parecia que ele era um homem de Deus, sabe? Ele tinha assim... Ele tinha um brilho nos olhos, sabe? Ele tinha uma maneira de conversar, e ele conversava tão bem. E eu estava sozinha já há mais de 2 anos. E eu pensei, por que não tentar? Né? Então eu falei, vou tentar. E aí a gente começou a namorar, e já no começo, um mês ele me pediu em namoro. Na mesma semana que ele me pediu em namoro, ele perguntou, já na primeira semana de namoro, ele... foi falar comigo, né? Ele estava até muito constrangido e falou que precisava de um dinheiro emprestado para pagar o aluguel dele. E assim, ele falou com tanta assim, como que eu vou explicar para vocês? Com tanta doçura, sabe? Explicou que ele estava com uma situação difícil, que o pagamento dele tinha atrasado e que ele precisava do dinheiro naquele dia, mas que ele iria receber na próxima semana, e assim que ele recebesse, ele me passava o dinheiro do aluguel. Acho que era coisa de $700.
né? Então eu falei, por que não, né? Vou emprestar para ele. Eu nunca tinha emprestado dinheiro assim para ninguém. Pensei, afinal, ele é um pastor, né? E ele falava que era empresário, que tinha uma construtora. Eu falei, então ele tem dinheiro. E emprestei, só que eu não tinha o dinheiro vivo, né? Eu passei o cartão de crédito e eu falei para ele, olha, a fatura vira dia tal, no dia que virar a fatura você me paga. Ele falou, então tá bom. E chegou o dia de pagar a fatura, ele não falou nada, né? Eu também não toquei no assunto e ficou por isso. Até hoje, eu nunca mais vi a cor desse dinheiro. Mas eu fiz vista grossa. Eu acredito que esse foi um dos primeiros sinais, sabe? Mas eu fiz vista grossa, eu pensei, depois ele me devolve, né? E eu deixei passar. E aí ele me pediu em casamento, ele disse que a gente teria que se casar rápido. Só que tem um detalhe, o nosso casamento ele foi meio que um contrato, porque ele ainda estava se divorciando da ex dele, e ele tem 2 filhos com ela, uma menina e um menino. Os 2 filhos ainda criança, né, são crianças ainda, e os filhos tinham ido morar com ele. E ele me contou que a ex dele traiu ele, né, que a ex dele prejudicou muito o ministério dele, que ele estava cuidando sozinho das crianças, e que ele não poderia ficar namorando muito tempo, porque ele precisava de uma pessoa para ajudar ele, né, ajudar ele a fazer a obra de Deus. No caso, eu gosto de cantar, então ele queria alguém para ajudar ele a fazer a obra de Deus e para cuidar das crianças. E eu fui me apaixonando, sabe? E a gente se casou muito rápido. Eu me lembro que foram 3 meses, né, entre namoro, noivado e casamento. Nesses 3 meses ele me pediu mais dinheiro emprestado, eu emprestei, né, e aí a gente se casou e ele foi morar na minha casa. Ele, o filho dele e a filha, né? Porque eles não tinham onde morar, eles pagavam aluguel. Então eu falei, por que não, né? A casa é minha, a casa é grande, é espaçosa, cabe todo mundo. A minha filha, ela já casou. O meu filho não, meu filho ainda é adolescente, ele ainda mora comigo, mas a casa é espaçosa. E eu sou o tipo de pessoa assim, que Deus, ele dá as coisas, não é só pra gente usufruir. Deus, ele dá as coisas pra gente abençoar o próximo. O meu coração é bom, né? E eu falei, e aí a gente casou, ele foi morar comigo, e assim, aí começou a minha vida casada com esse pastor. Eu saía de manhã para trabalhar e ele falava que ia para a construtora. De tarde, quando eu chegava, ele não estava em casa. E assim, a gente casou e desde o começo eu não vi nenhum centavo dele, né? Ele não falou nada em me pagar aqueles $700 que eu emprestei para ele, pagar o aluguel. Ele também não me falou nada de outros valores que eu emprestei para ele e eu deixei passar. E eu comecei a fazer a compra da casa sozinha, eu já fazia pra mim e pro meu filho, só que agora tinha ele e os 2 filhos dele. E detalhe, os filhos dele me deram muito trabalho, porque o menino, ele era extremamente levado, sabe, traquina. E a menina, ela era muito novinha ainda, assim, uma criança, ela ficava dividida entre eu e a mãe dela, porque ela ficava com medo de me agradar e desagradar a mãe dela. Então, às vezes ela me tratava bem, às vezes ela me tratava mal. E ele, né, a gente começou a ter uma vida de casal, e ele ia pregar na igreja, eu acompanhava ele. Tinha dia que ele não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro, eu dava o dinheiro para ele. A pensão dos meninos, teve dia que ele não tinha dinheiro para pagar, eu dava o dinheiro para ele pagar. E eu assumi toda a despesa da casa. E assim, como a despesa ficou mais alta, né, porque agora nós éramos 5 pessoas, né, 2 adultos e o meu filho adolescente e 2 crianças. E assim, eu comecei a passar o meu cartão de crédito, né, os meus cartões, e quando eu vi, já tinha virado uma bola de neve e o dinheiro dele não entrava. E o filho dele mentia muito, eu não sei se por causa dos traumas que viveram, mas eram crianças extremamente transtornadas. E assim, o filho dele mentia muito, eu tinha medo do filho dele inventar alguma mentira e ele acreditar no filho dele e ficar contra mim. Então, o que eu fiz? Eu mandei colocar câmera na casa toda. Eu coloquei, sem ele saber, eu coloquei câmera na minha casa toda. E pra minha surpresa, no dia que eu coloquei a câmera, no outro dia eu fui acompanhar e eu vi que ele não tinha saído para trabalhar. Ele ficou naquele dia, o dia todo no celular. E eu passei a acompanhar dia após dia. Naquele dia eu não falei nada. Eu não comentei com ele que eu tinha colocado câmera. E eu fiquei a semana toda monitorando e eu vi que ele não saía para trabalhar. Eu saía de manhã, ele corria para o sofá e ia para o celular. Quando estava por volta das 4, 4h30, eu chego em casa às 5 horas. Quando era 4, 4h30, ele tomava um banho, trocava de roupa e saía. Por isso que quando eu chegava,
do trabalho, eu não encontrava ele em casa, porque ele saía por volta de 4h30, que era para não me encontrar em casa e eu perguntar por que ele estava lá. E detalhe, ele saía e quando voltava, ele me falava que tinha passado o dia todo no trabalho. Só que aí eu fui investigar melhor, esse trabalho dele nunca existiu também. Ele é brasileiro, eu esqueci de falar isso aqui, ele também é brasileiro. A ex-esposa dele também é brasileira. Ele conseguiu na justiça tirar a guarda das crianças e ele começou a me diminuir, sabe? Ele não me olhava mais, ele não me tocava mais, ele começou a me manipular. Ele começou a fazer chantagem emocional. Eu tentei questionar ele por que dele ficar dentro de casa, ele começou a chorar, porque ele é assim, tudo ele começava a chorar. Ele falava que eu estava humilhando ele, porque a casa era minha, porque eu não queria tratar os filhos dele bem, porque eu estava humilhando eles, porque eles não tinham onde morar. E aí eu ficava até com vergonha, porque eu falava, será que eu estou fazendo isso mesmo? Né? Porque eu pensava, deve ser tão ruim morar com os outros e ser humilhado. Então, às vezes eu baixava a guarda um pouco, sabe? E assim, dinheiro não entrava, só saía, não entrava. E detalhe, eu acredito que ele casou comigo para ele conseguir o green card, né? Porque como eu já sou cidadã americana, ele ainda não era, ele estava ilegal, né? Então ele fez de tudo para tentar conseguir, mas ainda não conseguiu. E assim, a gente começou a brigar muito e tudo ele me humilhava, tudo ele jogava as coisas na minha cara, tudo ele falava que eu estava humilhando ele. Ele queria dinheiro atrás de dinheiro. E um belo dia a gente teve uma briga gigante porque só eu estava comprando comida. Eu já não tinha mais limite no meu cartão de crédito. Eu tinha que juntar dinheiro para pagar a hipoteca da casa, que aqui a gente paga todo ano. Hipoteca é como se fosse um imposto, né, da casa que se paga aí no Brasil, né? Então eu tinha que juntar dinheiro para pagar a hipoteca da casa e não estava sobrando. O meu dinheiro só saía. Ele não saía com um dólar para nada, né? Então a gente teve uma briga gigante e ele falou que não, que poderia deixar, que a partir daquele mês ele ia fazer a compra da casa. Ele nunca fez. Eu nunca vi a cor do dinheiro dele. E eu comecei a orar a Deus, sabe? Eu falei para Deus que criasse uma situação para tirar ele da minha casa. Porque assim, ele me chamava de feia. Teve um dia que eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. Sabe? Eu estava acabada de tanto trabalhar. Meu dinheiro já não sobrava mais para cuidar de mim. Então ele começou a falar que eu estava feia, que eu estava desarrumada, que eu não ligava para ele. Ele fazia eu parecia que eu era louca perto dele, sabe? Parecia de verdade que eu era a louca. Parecia que eu estava humilhando ele e os filhos, mas não era, eu não aguentava mais. Ele não trabalhava. Ele não trabalhava. Então eu comecei a orar para Deus criar uma situação para tirar ele da minha casa, porque eu já não queria mais aquele casamento. E na igreja ele continuava pregando, ele era o pastor. Né? Ele atendia as pessoas online, ele fazia oração, ele fazia os cultos, né? Ele era assim, o pastor. E assim, eu comecei a orar, fiz propósito, fiz jejum e falei para Deus que eu não queria mais aquela vida. Eu estava sendo sugada, né? Eles já tinham sugado todo o meu dinheiro, toda a minha energia, porque os filhos dele mentiam muito, são crianças muito problemáticas, então aquilo me sugava. O meu filho não me dá trabalho, meu filho é um adolescente excelente que não me dá trabalho. E eu comecei a orar, e aí Deus tocou no filho dele, sabe? O filho dele começou a falar pra ele que não queria mais morar na minha casa. E ele ouve muitos filhos, ele faz todas as vontades dos filhos. Então ele pegou e chegou em mim e falou que ia embora. Ele falou que ia embora, porque o filho dele não queria morar mais aqui em casa. E eu dentro de mim falei, graças a Deus. Então ele pegou um belo dia as coisas dele, dos filhos. Quando eu cheguei do trabalho, eles já não estavam mais lá. E eu pensei, agora eu vou ter paz, né? Só que eu estava enganada. Ele saindo da minha casa, parece que ficou pior do que quando ele estava. Porque ele não deixa eu dar entrada no divórcio. Vira e mexe, ele me liga, querendo dinheiro. Né? Quando eu falo pra ele que eu não tenho dinheiro, ele começa a chorar. Poucos dias atrás ele me ligou, né, falando que ia ser despejado da casa, que eu tinha que ajudar ele a pagar o aluguel, que ele não tinha dinheiro para pagar esse aluguel, que eu ajudasse ele porque ele estava muito apertado. E aí eu fui lá, né, tirei de onde eu não tinha, dei o dinheiro para ele. Outro dia ele falou que tinha que pagar a conta do celular dele, porque senão eles iam cortar. E ele não podia ficar sem celular, porque o trabalho dele depende do celular, que 2 dias depois ele iria me pagar. Né? Então ele falou com tanta convicção que eu pensei, não, dessa vez ele vai me pagar. E eu emprestei o dinheiro para ele pagar a conta do celular.
2 dias depois eu liguei pra ele, pedindo o dinheiro de volta, ele me xingou tudo, sabe? Me xingou. Aí quando ele me xinga assim, ele some, né? Ele me dá desprezo, ele me dá o tratamento do silêncio. E eu não bloqueei ele ainda, porque eu tenho medo de bloquear ele e no processo de divórcio ele me prejudicar, porque ele quer que eu divida a casa com ele. Exatamente, ele quer que eu dê metade da minha casa, que eu demorei anos para pagar, que eu conquistei às custas de muito suor, às custas de muito sofrimento. Ele quer que eu dê a metade da minha casa para ele. Segundo ele, só vai me dar o divórcio se eu fizer isso, se eu der a ele a metade da casa. Então eu não sei o que fazer, sabe? A minha situação hoje, ela é muito delicada mesmo. Hoje eu estou com uma dívida de mais de 20 mil dólares para pagar. Eu não tenho como pagar, porque eu tenho que juntar dinheiro, né, para pagar. É tipo o IPTU, né, a hipoteca da casa. E ele me liga dia e noite quando ele quer dinheiro, né? Ele faz chantagem emocional, ele chora, ele usa as crianças. E eu, por ter um coração muito bom, eu acabo ajudando ele financeiramente. Quando eu conheci esse canal da Ana, eu estava assim totalmente desanimada, sabe? Desacreditada, porque ele é um pastor. E ele, em 1 ano e 6 meses que ele entrou na minha vida, ele destruiu minha vida. Ele destruiu minha autoestima, ele destruiu minha vida financeira, ele acabou com a minha dignidade. Foi quando eu encontrei no YouTube o vídeo da Ana falando que tinha sido casada com um pastor. Porque até então eu achava que eu era louca. Porque quando você está casada com um pastor, você quer ver aquele pastor como um santo. Você acha que ele é um santo. E quando você vê aquele pastor dando golpes, fazendo coisas erradas, você não acredita. Então, através dos vídeos da Ana, eu tive esperança de voltar a viver. Foi quando eu dei um jeito de entrar em contato com ela, sabe? Consegui falar com ela. Ela me aconselhou muito. E eu quero que esse divórcio saia logo. Eu quero que ele saia definitivamente da minha vida. Eu quero ter paz, né? E eu tô orando a Deus para que ele não tome metade da minha casa, porque ele não tem direito nisso. E assim, hora ele me liga, me xinga, hora ele me liga e chora que quer voltar, hora ele liga e pede dinheiro, e eu quero paz. Hoje eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, né, particular, para que o processo de divórcio seja mais rápido, mas eu creio que Deus, ele vai entrar com providências. Hoje eu estou melhor emocionalmente. Só dele ter saído da minha casa, eu sinto uma paz enorme. Então hoje, emocionalmente, eu estou melhor, eu me sinto melhor e eu vou ficar cada dia melhor. E eu sei que logo meu divórcio vai sair, eu tenho certeza que eu vou ficar bem. Gente, eu falei pra vocês, né? Que história. Eu tive o privilégio de conversar com ela por chamada de vídeo, né? Assim, ela quis conversar comigo, eu quis conversar com ela, e assim, ela me contou toda essa história. E assim, gente, essa menina, ela é uma guerreira. Ela tem 37 anos, tá? Ela é da minha idade. Ela é uma guerreira. E eu falei pra ela que eu admiro muito ela pela força, pela garra. Torço pra que ela saia, né, logo dessa situação, e que ela volte a ser feliz, que ela volte a viver. Eu acredito no milagre, né? Que Deus faz milagres. E assim, eu gostaria que você, nos comentários, né, deixasse pra ela uma palavra de carinho, uma palavra de consolo. A situação dela é delicada. A situação dela é uma situação que requer estratégia, requer primeiro muita oração, mas eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo. Então ela vai ler, porque ela aqui do canal, ela é uma seguidora assídua. Deixa uma mensagem de carinho para ela. Essa mulher venceu o abandono dos pais, ela venceu as agressões que sofria do pai, ela venceu um casamento de 17 anos com um homem que traiu ela durante os 17 anos, e agora da mesma forma ela vai vencer esse casamento com esse narcisista estelionatário, né? Porque é isso que ele é. Então, assim, deixe seu comentário carinhoso para ela, ela merece, né? O emocional dela ainda está muito abalado, mesmo ela tendo me dito que, né, está se levantando, está se fortalecendo, mas isso é um processo, então ela ainda está com o emocional abalado. Ela precisa muito, assim, dos comentários carinhosos, né? Os comentários de vocês. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. E para você que ainda não adquiriu o meu livro, Dormindo com o Inimigo, é isso aí, é o que falou na história, tá vendo? Ela dormiu com 2 inimigos, aliás, com 4, né? Um pai narcisista, mãe narcisista, primeiro marido narcisista, segundo marido pastor narcisista.
Então, o livro Dormindo com o Inimigo, ele é para prevenir, ajudar você a se prevenir, a não cair nesse tipo de relacionamento. Quando eu escrevi esse livro baseado em todo o conhecimento que eu adquiri com os meus anos de experiência casada com um pastor narcisista. Então, o conteúdo do livro é para ajudar você a não cair nesse tipo de armadilha. E para você que fala assim, Ana Lúcia, mas eu já caí. O conteúdo do livro também é para ajudar você a se livrar dos traumas. É para ajudar você a se levantar. Então, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link, né, do e-book Dormindo com o Inimigo. Vai lá, adquira o seu e depois vem me contar o que você achou. E não se esquece, deixa o seu like nessa história se você gostou. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva. Essa casa, ela é de vocês. E a você que já é inscrito, meu muito obrigado por ter você aqui. Na próxima semana eu vou trazer uma outra história de uma seguidora que você também vai ficar assim, emocionado. E vou pedir mais uma vez para vocês, não esquece de deixar o seu comentário para ela, tá? Mas deixe seu comentário de carinho, porque essa menina, ela é uma vencedora, tá? Ela é uma guerreira. Para você que ficou até aqui o final desse vídeo, beijo no seu coração, que Deus abençoe sua casa, sua família. Até o próximo vídeo do canal. Tchau!